estás cansada de te sentir bloqueada, se sentes 1000 ideias na cabeça, mas não consegues dar o primeiro passo, este episódio é para ti. Porque a verdade é que não precisas ter tudo resolvido para começares. Estou a oferecer 2 chamadas gratuitas para mulheres que querem estar prontas para sair da paralisia. Não é um curso, não é um plano, é uma conversa real para desbloquear com apoio e dares o primeiro passo. Se sentes que esta mensagem é para ti, envia-me um e-mail para geral@luisacunha.pt com a palavra videochamada. Vamos juntas desbloquear o teu primeiro passo. E se sentes que estás sempre a pensar em tudo o que tens que mudar, mas isso só te deixa mais cansada, mais perdida, e às vezes o que é que te paralisa não é a falta de vontade, é o excesso de pressão. Por fora parece que estás ocupada, mas por dentro estás parada, como se estivesse a correr numa passadeira emocional em movimento, mas sem sair do lugar. Eu sou Luísa Cunha, terapeuta emocional, e este é o podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida, um espaço para mulheres que se perderam de si mesmas, que querem voltar a confiar em quem são, nas suas escolhas e na sua verdade. Aqui abrimos espaço para conversas profundas, honestas e transformadoras. Porque mudar a tua vida não começa lá fora nos outros, começa dentro de ti, contigo. Bem-vindo a este espaço que é teu. Um lugar seguro, onde não tens de ter todas as respostas, apenas a coragem de voltar a ti. Às vezes estamos numa confusão silenciosa, como este exemplo de uma mulher que chegou até mim, em que ela dizia: eu olho à minha volta e sinto que está tudo fora de lugar, a cabeça, a casa, o coração. Eu abro o telemóvel, vejo 1000 sugestões de mudanças, mas tudo parece demasiado. Começo a meditar, começo a comer melhor, a dormir mais, mas no dia seguinte acordo exausta e nem sei por onde começar. Ela dizia para si mesma: esquece, hoje não dá, eu hoje não consigo. Mas na realidade, o que acontecia com esta mulher que chegou até mim é que ela não percebia que o problema não era ela, era a forma como tinha aprendido a lidar com a mudança. Tudo ou nada. Porque é que na realidade ela se sentia assim? E se calhar tu estás aí desse lado também sentes o mesmo. Porque crescemos a tentar agradar, a corresponder, a dar conta de tudo. Ficamos com a ideia de que só vale a pena começar se for para fazer tudo bem. Mas isso cria um bloqueio silencioso. A sensação de, se não for perfeito, é melhor nem tentar. As causas emocionais que estão por trás desta paralisia é o perfeccionismo disfarçado de organização, é o medo de falhar logo no início, a vergonha de parecer fraca ou perdida e a dúvida constante: e se eu não for capaz? Por trás de tudo está uma exigência interna esmagadora, uma voz que diz: tens de mudar, mas tens de acertar logo. E isso acaba por nos paralisar. E queres saber quais são as verdadeiras raízes deste bloqueio? Não é que tu se sentes perdida por acaso. Há memórias no teu corpo e na tua história que te ensinaram que dar o primeiro passo é perigoso. Que não és capaz, que vais falhar, que vais desiludir alguém. Cada vez que tentas de novo, sem curar essa dor, é como voltar a uma ferida que nunca sarou. E isso não se resolve com a força de vontade. Resolve com escuta, com apoio e com verdade. Estas são as raízes do bloqueio. As memórias que estão no teu corpo e na tua história. E vê lá se estes exemplos que eu te vou dar, tu te identificas. Pensas em começar a fazer terapia, mas sentes que nem sabes o que vais dizer. Tentas organizar uma nova rotina, mas desistes no papel. Queres criar tempo para ti, mas nem sabes como tirar nem o que fazer. Sentes que devias fazer tudo diferente e isso esgota-te antes de mesmo tentares. E sabes uma coisa? O problema não é a mudança, é o peso que colocas sobre ela. Quando tudo parece demais. Imagina que estás a subir uma escada, mas em vez de 1 degrau de cada vez, tentas dar um salto até ao topo. Claro que vais cair. Não por seres fraca, mas porque ninguém sobe uma escada a saltar. E a única forma de subir é 1 degrau de cada vez, com pausa, com respiração, com compaixão. Então é assim que também tens que fazer na vida. Vamos dar um micro passo de confiança? Fecha os olhos, respira fundo, coloca a mão no peito e diz: hoje escolho dar só um passo. Só um. Agarra no papel, na caneta ou até no bloco de notas do telemóvel e responde esta pergunta: qual é um gesto pequenininho que tu podes fazer hoje por ti? Beber água, sair 10 minutos sozinha, escrever uma frase que sentes, escolhe algo mesmo muito, muito, muito simples e honra esse compromisso. Houve fases na minha vida que eu sentia-me tão exausta, só com a ideia de mudar, que me fazia desistir. Queria fazer tudo, resolver tudo, ser tudo e claro que não conseguia. E foi aí que eu aprendi que o caminho não é fazer mais, é fazer com mais presença. E os pequenos passos, dados com a intenção, criam mudanças reais. O compromisso para connosco próprios. O tal passinho muito simples que temos que dar de cada vez.
Como uma cliente minha que outro dia dizia assim: quero mudar, mas cada vez que penso em tudo o que devo fazer, fico paralisada. Então, o que é que eu fiz com ela? No processo começámos passo a passo. 10 minutos por dia para ela, sem culpa, sem metas, com coisas simples. Com coisas que ela podia encaixar no seu dia-a-dia, com coisas que ela também queria fazer, que lhe preenchiam, que lhe faziam sentido. E este pequeno passo foi o princípio para uma grande viragem. Ela inclusive me mandou-me mensagem ao fim de uns dias a dizer assim: ai Luísa, nunca pensei, é tão simples fazer a mudança, é tão simples eu agora ter um bocadinho para mim. Nunca pensei que fosse capaz nesta correria que eu tenho do dia-a-dia. E é no processo terapêutico de despertar emocional que criamos juntas este caminho. Este caminho é possível. É possível fazer este caminho à tua medida, sem pressas, sem pressão, com clareza, com estrutura, com consistência e com apoio verdadeiro. Porque mudar a tua vida começa por te dares esse espaço, um passo de cada vez. Talvez tudo continue a parecer demais, mas hoje já sabes que não tens de fazer tudo, só tens de dar um passo. E se quiseres esse apoio, esse começo, estou a oferecer as 2 videochamadas gratuitas. Então envia-me um e-mail para geral@luisacunha.pt com a palavra videochamada. Estas chamadas não são para te convencer, são para te escutar. E juntas percebemos qual pode ser o teu primeiro passo real, possível e libertador. Porque tu não estás parada por preguiça. Estás bloqueada por excesso de exigência. E o caminho começa com leveza. Estás subcarregada com exigências que nunca foram tuas. E talvez pela primeira vez seja a hora de mudares o início da tua história com um passo de cada vez, mas contigo. Se este episódio te fez sentido, partilha com uma amiga. Se quiseres receber as minhas novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio. E lembra-te, tu podes mudar a tua vida.